Vai pro jogo, hein, galera? Pois é, Yuri Castilho vai pro jogo. A dúvida do técnico Roger é no ataque, se ele começa com o Yuri Castilho, com o Gustavo Coutinho e até o Zé Roberto. Para você, qual dos três jogadores deveria ser titular nesse momento? Eu tenho a minha opinião e já falei aqui. O Sport já tem basicamente o time pronto, galera. O Sport vai utilizar a mesma formação, porém tem dúvida também no gol. Se o Thiago Couto, que está treinando normalmente, ou se o Raus, que foi muito bem na primeira partida contra a equipe do Retrô. O jogo é nesse sábado às 16h30 na Ilha do Retiro, hein? Segunda semifinal e decisiva do Campeonato Pernambucano. Quem vai para a final? Sport, Retrô. O Sport está com o pé na final porque ganhou a primeira fora de casa e joga diante da sua torcida. E eu acho que o torcedor vai, hein? Acho que o torcedor do Sport vai se fazer presente, sim, senhor, na partida do sábado. O Retrô pode aprontar? É futebol, galera. Pode sim. Mas eu acho que o Sport está treinando com foco, intensidade, e a gente está sabendo de algumas informações, né, com relação aos treinos, principalmente nesse período de carnaval. O Sport realmente intensificou os trabalhos e o time está praticamente pronto, né? Eu acho que questão do ataque, questão do goleiro, os demais atletas, eu acho que o Sport mantém a mesma base que jogou contra a equipe do Retrô para buscar a classificação para a final e em busca do título estadual, né? Aliás, esse jogo não só vale vaga na final, mas também vale vaga na Copa do Nordeste de 2027, hein? Porque a Copa do Nordeste de 2027 só campeão e vice. Então os dois finalistas vão para a Copa do Nordeste de 2027. O Sport está, obviamente, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro da Série B e o Campeonato Pernambucano. São as competições aí. E, claro, né, o Sport vai precisar contratar, vai precisar reforçar. Fiz o vídeo, acho que durante o carnaval aí, sobre a folha. Muita gente está me perguntando, mas Roberto, caiu muito a folha. E o nível técnico não caiu tanto assim, né? Porque a folha era 7 milhões e meio e caiu para 2 milhões e 700. Fiz um vídeo que está aqui no canal. E essa informação, uma informação realmente, né, que a gente tem oficial do clube, tá? Não, obviamente, do presidente, nem dos diretores, mas de alguém, obviamente, com credibilidade para falar sobre isso. Então, agora o Sport vai monitorar jogadores no interior de São Paulo, nessa reta final do Paulistão, vai buscar jogadores lá, com certeza. O Roger, inclusive, na minha opinião, ele precisa ter mais opções. O Sport precisa hoje, né, só tem alguns expulsos da lateral direito, precisa de mais um lateral. Precisa, para mim, eu acho que mais um zagueiro, precisa de atacante. Aliás, o tema é atacante aqui, galera, e eu já perguntei, se você puder responder aqui, qual o atacante que você colocaria? O Yuri Castilho, o Zé Roberto ou o Gustavo Coutinho? Quer que eu fale? Eu vou falar. Eu acho, galera, que o Zé Roberto está merecendo a oportunidade. Eu colocaria o Zé Roberto e opção de segundo tempo para o Yuri Castilho, tá? Porque é um cara que pode entregar mais e está treinando normalmente, está aí à disposição. Eu não mexeria mais no time em relação à questão dos demais jogadores. A propósito, acho que o Sport não vai jogar com 3 volantes de novo, né? Eu sei que o Sport está ganhando o jogo por 1-0, mas não pode chamar o time do Retrô para dentro do seu campo. O Sport jogou com três volantes. Pedro Martins, o Zé Gabriel e o Yuri Felipe, galera. Acho que o Sport tem que ter um meia. Esse meia é o Carlos de Pena. Pode não ser aquele cara de transição rápida, tá? Mas é o cara que pensa o jogo, é o cara que organiza jogadas, é o cara que faz a bola rolar de um lado para o outro. Então acredito que dentro dessa perspectiva, para mim, o Carlos de Pena é titular. Para mim. Aliás, vamos fazer uma coisa, eu vou dizer o meu time e você vai escrever aqui o seu time, tá? Sinceramente, eu quero ouvir a opinião de vocês, tá? Que eu acho que é muito importante porque vocês sacam de futebol. Aliás, eu sou privilegiado por ter vocês aqui no canal, que eu sempre acompanho, sempre vejo os comentários relevantes, comentários de quem sabe futebol. Mas o time para mim é Thiago Couto,
Roberto, você falou sobre o House, que foi bem. Cara, eu acho que, assim, o Thiago Couto, ele terminou o Campeonato Brasileiro da série A bem pelo Vitória. Então, eu dava uma chance, mesmo reconhecendo que o House pegou muito no jogo passado. Foi um jogador importante. Mas não dá para você testar o Thiago Couto agora, se o Sport vier a passar, nas finais. Então eu colocaria o Thiago Couto, mesmo o House, performando tão bem como ele performou no jogo passado. Na lateral direito, o Augusto Pucci. Eu mantinha o Marcelo Benevenuto e o Ramon Menezes. Na lateral esquerda, o Davi Gabriel, porque eu acho que o Filipinho ainda não reúne condições, ainda está lesionado. O meio-campo eu jogava com o Zé Gabriel, o Yuri Felipe e o Carlos Depena. E no ataque, para mim, o Barleta, o Zé do Gol, o Zé Roberto, e na esquerda eu começaria com o Cleison, tá? E aí deixava o Gustavo Maia, que já está mais entrosado, tal, se precisar no segundo tempo. E era também uma alternativa de você chamar o torcedor para você mesmo, para o time do Sport, porque vai precisar realmente do apoio do seu torcedor, cara. Porque o time do Retrô perdeu o jogo e vai como livre atirador, quer dizer, vai com essa bola longa, vai utilizar de velocidade, pode surpreender de forma a marcação, pode subir as suas linhas. Então tudo isso pode acontecer com o time do Retrô, surpreendendo o time do Sport. Acho que o Sport precisa ter essas variáveis, tanto com jogadores como também com os treinos. E a propósito, né, eu vejo que nesse momento o que é importante é você manter uma intensidade, velocidade, condição física. Eu sempre falo que no futebol hoje, galera, mudou muito. Eu acompanhei o futebol quando a técnica era superior ao condicionamento físico. Hoje não é assim. Hoje o condicionamento físico é essencial, é 70%. Se você tiver entrega, se você deixar tudo em campo, se você marcar algo, diminuir espaço, se você tiver uma transição rápida, utilizar os lados do campo, ter jogo apoiado, jogo funcional ou jogo posicional, a tendência é que você supere o seu adversário. E aí a marcação, encaixar, velocidade na transição onde você tiver essa bola, saber recompor, porque o Sport não está sabendo recompor ainda. O Roger precisa ajustar. Aliás, o Sport ganhou do Retrô, mas não foi aquela partida espetacular. Não foi aquela partida que deixou o torcedor feliz. Pelo contrário, o torcedor está cobrando. Claro que o Roger também tem jogadores que estão chegando agora, que ainda estão se conhecendo, ainda estão conhecendo o grupo. Então, tem que você dar um tempo. Mas agora já é a reta final do Campeonato Pernambucano e eu acho que o Roger já tem que ter jogadas ensaiadas, já tem que ter jogadas trabalhadas tanto na criação no meio como nos lados. Ver se essa bola, porque o Sport estava chuveirando muito, fazendo essa ligação direta não precisa, essa bola tem que passar pelo meio. Por quê? No jogo passado o Sport estava jogando com 3 volantes, não tinha ninguém que criasse. O Carlos Depena não, ele pega essa bola, ele enxerga o lado, o outro, faz o lançamento, inversão de jogo. Eu acho que ele é o cara para fazer a diferença. Mas, com atenção, não pode ir com tudo lá para o ataque, tá? Porque a recomposição, como eu falei, não está sendo boa. E o time do Retrô é um livre atirador, galera. O Retrô vai jogar como jogou a final do ano passado. Perdeu em casa, vocês lembram muito bem, e foi para a Ilha do Retiro e venceu o jogo do Sport na ilha, perdeu nos pênaltis. Mas também era um treinador, tá, galera? Aliás, não sei, né? Ao meu modo de ver, era um cara que não deveria ter permanecido no Sport no ano passado. Mas, bom, o pessoal fez muita besteira e a gente não vai ficar falando isso o tempo todo aqui sobre os erros. Mas hoje o Roger quer ter comprometimento com o time, tá, galera? E ele falou, só fica aqui quem realmente quer jogar, quem quer entregar em campo, quem quer deixar tudo dentro de campo. E ele tem feito isso com o grupo de jogadores. Por exemplo, eu estava até vendo uma matéria do Barleta, que ele falando da identificação dele e por que ele permaneceu, quer dizer, o comprometimento que ele tem com o time do Sport. Desde aquela primeira entrevista que ele falou sobre isso. Então, é importante. Deixa eu falar 2 notícias aqui que eu comentei. A primeira é o seguinte, é que o Fábio Matheus está indo mesmo para o Cuiabá. A informação é que o Sport está negociando, mas não vai ser, pelo menos essa informação não é oficial, mas a informação é que não vai ser para pagar o débito em relação ao lateral Matheus Alexandre. O Sport vai tentar fazer uma composição, mas vai receber alguma coisa, é o que eu sei. Mas precisa ser confirmado oficialmente pela equipe do Sport, pela direção. E o Sport tem feito isso de forma transparente no Instagram. A outra informação é que durante o Carnaval, vocês sabem que surgiu essa notícia da possibilidade
pelo menos um boato, né, de que o Sport poderia emprestar o Zé Lucas ao Santos, mas a diretoria negou e realmente não tem, eu acho que não tem condição. Hoje o Zé Lucas, até muita gente está falando, Roberto, o Zé Lucas não pode jogar uma Série B, que ele vai ser desvalorizado. Pode até ser o Sport pensar em uma parceria com algum clube para que o Zé Lucas possa jogar uma Série A. Pode sim, para não perder dinheiro ou ganhar dinheiro, porque o cara entrega muito, é um jogador de uma qualidade incrível, mas isso só quando o esporte definir tudo isso em relação à questão financeira, detalhes, enfim, tudo isso. Bom, deixa eu pedir um like, um gostei, e escreve o time aqui. Ah, não custa nada, ó, meu time é esse, é House, é Thiago Couto, é Augusto Pulso na direita, enfim, escreve o time do esporte aqui, dá moral, se inscreve no nosso canal. Galera, eu quero agradecer demais a vocês, hein? Caramba, a gente tá aqui, ó, bem pertinho, hein, galera? Só faltam 75 inscritos pra gente chegar a 213 mil. Se você puder, eu agradeço de coração, se você curte o nosso conteúdo, se você puder, se inscreve aqui no nosso canal. Opa, subiu aqui já, ó, 212.930. Então só faltam 70 inscritos para a gente chegar a 213. A gente está caminhando aí junto com você, graças a você. Primeiro, graças a Deus, né? Eu agradeço sempre. Papai do céu, meu Deus, muito obrigado. E a vocês. Deixa o like, deixa o joinha, se inscreve. Obrigado. Tchau, valeu.